Ninguém jamais tinha visto algo assim acontecer naquelas terras. 12 guerreiros estavam em linha, cada um carregando penas, pinturas de guerra e o orgulho de seus clãs. E todos eles lutavam pela mão da mesma jovem Apache. 12 homens fortes, 12 protetores do povo, 12 nomes já escolhidos pelos anciãos. E mesmo assim, quando chegou a hora da escolha, ela não apontou para nenhum deles. A poeira se ergueu, o vento parou e todas as respirações ficaram suspensas. Porque o dedo da jovem, a mais bela, a mais corajosa, a mais desejada da tribo, se estendeu na direção de um único homem que jamais deveria estar ali. Um estrangeiro, um intruso, um cowboy branco, parado perto dos cavalos, achando que seria morto a qualquer instante. E ela disse, com a voz mais firme que já havia usado na vida: "Escolho ele." Naquele momento, o silêncio virou guerra, mas também virou destino. A seguir está a história completa, como tudo começou, como tudo quase desmoronou e como dois mundos inimigos acabaram se tornando um só. O nome dele era Wade Harlan, um cowboy acostumado a viver sozinho desde os 15 anos. A vida tinha lhe ensinado que confiar nas pessoas era pedir para ser traído, então ele se limitava a cuidar do próprio cavalo, dos próprios negócios e a nunca se meter na vida alheia. Mas naquela manhã, tudo começou a dar errado. Ele só queria encontrar um riacho para deixar o cavalo beber água. Só isso. Só algumas horas de descanso antes de seguir viagem para o norte. Mas, enquanto descia a colina, viu movimento perto da margem. 3 guerreiros Apache cercavam alguém. E esse alguém era uma mulher. Wade nunca se metia. Ele nunca interferia em brigas de outros povos. Mas tinha algo naquela cena que o arrancou da regra mais importante da própria vida. A jovem estava cercada, mas não parecia assustada. Ela tinha o queixo erguido, a postura firme e os olhos brilhavam como brasas. Ela parecia pronta para lutar, embora a desvantagem fosse óbvia. Antes que Wade pudesse evitar o impulso, seus lábios deixaram escapar. Ah, inferno! É claro que vou me meter nisso. E ali começou o seu destino, embora ele só fosse perceber muito depois. Wade desceu o cavalo devagar. Os guerreiros viraram na mesma hora. "Eu não quero briga", Wade disse, levantando as mãos. "Só estou de passagem." Mas quando ele viu um dos guerreiros puxar a jovem pelo braço, seu corpo agiu antes da cabeça. Um único golpe. Rápido, instintivo. Wade derrubou o Apache que segurava a moça. O segundo guerreiro puxou uma lança. O terceiro avançou. Wade quase sacou a revólver. Quase. Mas algo o fez parar. A jovem pulou na frente deles e gritou algo em Apache que ele não conseguiu entender. Na mesma hora, os 3 guerreiros recuaram. Ela se virou para Wade, com o fogo ainda nos olhos. "Eu não precisava de ajuda." Ele deu um meio sorriso. "Eu imaginei isso depois que você fez os 3 calarem a boca." Ela cruzou os braços. "Você estragou meu treinamento." "Treinamento?" "Eles estavam me testando, e agora vão dizer que precisei que um estranho me salvasse?" Wade piscou devagar. Então eu deveria ter deixado você me derrubar também, só para equilibrar as coisas?" Isso arrancou dela um sorriso inesperado. E aquele sorriso, aquele único sorriso, iria mudar tudo. "Qual é o seu nome?" ela perguntou. "Wade. E você?" "Ayanna." O nome dela caiu sobre ele como vento quente, suave, bonito, impossível de esquecer. Ela analisou Wade com atenção, como se estivesse tentando entender que tipo de homem estava diante dela. "Você não deveria estar aqui", disse. "Estas são terras da minha tribo. Se meu povo o encontrar..." "Eu percebi", ele murmurou. O problema é que era tarde demais, muito tarde.
O som de cascos ecoou na colina. Wade olhou para cima. 10 guerreiros Apache, todos armados, todos pintados, todos olhando diretamente para ele. Ayanna respirou fundo. Não corra, ela disse. Se correr, eles o caçam. Se ficar, talvez eu consiga evitar que o matem. Talvez? Wade ergueu a sobrancelha. Talvez, ela repetiu, séria. E antes que ele pudesse responder, uma voz poderosa ecoou entre os cavalos. Ele está pisando onde não deveria. Tragam-no. Wade engoliu seco. Aquela era a primeira vez que ele via o líder Apache da região. Não seria a última. Wade foi levado ao centro do acampamento Apache. Os tambores cessaram. As crianças correram para dentro das tendas. As mulheres arrastaram suas cestas de volta para o fogo. Os guerreiros formaram um círculo ao redor dele. O líder Apache, chefe Takoda, tinha o rosto marcado por anos de batalhas e penas longas caíam desde o topo do cocar. Ele desceu do cavalo com a autoridade de um homem que jamais havia perdido uma disputa. Estranho, ele disse. Por que você está em nossas terras? Wade manteve a postura ereta. Me perdi do caminho. Mentira, Takoda respondeu, sem hesitar. Um homem que monta como você sabe onde está. Wade não reagiu. Não adiantava discutir com um líder no seu próprio território. Takoda respirou fundo. Talvez você tenha vindo por ela, ele disse, olhando para Ayanna. Talvez não, mas isso não importa. Você interferiu no treinamento de uma mulher escolhida. Wade franziu o senho. Escolhida para quê? Ayanna desviou o olhar. Takoda continuou. Para se casar. O cowboy piscou, confuso. Com quem? Takoda apontou para a fileira de tendas à esquerda. 12 guerreiros se aproximaram em silêncio. 12 homens jovens, fortes, disciplinados. Cada um carregava um objeto de honra, lança, arco, elmo, escudo esculpido. Takoda abriu os braços. 12 guerreiros, 12 pretendentes. A escolha do coração dela acontecerá hoje. Wade sentiu o corpo ficar rígido. Ayanna era prometida, e 12 guerreiros lutavam por ela. E ele só queria beber água no riacho. Mas agora estava amarrado ao destino dela sem querer. Takoda se aproximou dele. Estranho, você será julgado segundo nossas leis, e sua vida dependerá de apenas uma pessoa. Wade respirou fundo. De quem? Takoda virou o rosto para Ayanna. Da mulher que você tocou. Ayanna congelou. Wade ficou sem palavras. Takoda completou. Ela irá decidir se você vive ou se morre. Toda a tribo se reuniu na clareira. As fogueiras foram apagadas, as lanças fincadas no chão. O vento parecia segurar o fôlego. Ayanna foi conduzida ao centro. Wade permaneceu entre 2 guerreiros, sem arma, sem cavalo, sem chance real de escapar. Takoda ergueu a voz. Ayanna, filha do clã Águia do Norte, você decide o destino deste homem. Ele interferiu em seu treinamento. Ele tocou o caminho que pertence aos nossos rituais. Você pode pedir sua morte ou sua libertação. A tribo murmurou. Ayanna deu um passo à frente. E ninguém ousou falar enquanto ela se aproximava do cowboy. O coração de Wade batia tão forte que parecia doer. Ela levantou o rosto. Olhou para ele como se pudesse enxergar sua alma inteira. E disse, não peço a morte dele. O ar foi solto em uníssono. Takoda assentiu. Então, está livre. Mas antes que Wade pudesse dar o primeiro passo para fora, Ayanna ergueu a mão novamente. Não, ainda não terminei. O silêncio se fechou como uma mão apertando o ar. Ela virou para os 12 guerreiros. Depois olhou de volta para o líder. Hoje,
Eu deveria escolher qual guerreiro seria meu marido, ela disse. Mas não consigo ignorar o que sinto. Não consigo agir como se nada tivesse acontecido. Um dos guerreiros deu um passo à frente, indignado. Você não pode escolher um estrangeiro. A Iana ergueu o queixo. Posso e vou. Ela então deu um único passo para a frente e apontou diretamente para Wade. O mundo parou. O vento morreu. Os guerreiros prenderam a respiração. E ela disse, eu escolho ele. E assim, o impossível aconteceu. Uma mulher Apache escolheu amar um cowboy branco. E a partir daquele instante, a vida de Wade Harlan nunca mais seria apenas dele. Era deles dois. E também era do mundo que tentaria separá-los. O murmúrio na tribo se transformou em um rugido de incredulidade. Penas balançaram, lanças tremeram e o chão pareceu vibrar com a revolta que pulsava no peito dos guerreiros. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia ousado quebrar um ritual tão antigo. Mas a Iana não recuou. Ela permanecia ali, firme, como se a coragem nascesse dos ossos, não da mente. Wade, por outro lado, não fazia ideia de como ainda estava vivo. Poderia jurar que o coração tinha parado. Poderia jurar que o ar sumiu. Poderia jurar que alguns guerreiros estavam prontos para matá-lo onde estava. Mas a voz dela, tão suave, decidida e impossível de ignorar, quebrava qualquer tentativa de fugir daquela realidade. Iana, Wade murmurou, sem saber o que dizer. Você não precisa. Preciso sim, ela cortou, sem hesitar. É minha decisão, não recuarei. Takoda observava em silêncio, como quem presenciava a colisão de dois mundos e tentava decidir se deveria impedir ou apenas testemunhar. A tribo aguardava sua palavra. Takoda finalmente ergueu a mão, pedindo silêncio. A tradição diz que a mulher deve escolher um guerreiro do seu povo, ele começou. Mas a tradição também diz que o coração tem voz própria. E quando uma mulher, diante do conselho, aponta para um homem, essa decisão não pode ser ignorada. Um dos guerreiros, alto, musculoso, com pintura vermelha cruzando o rosto, não aguentou. Ele não é um de nós, rosnou. Ele não tem nossos costumes, nossa honra, nosso sangue. Ele não é digno dela. Bastante digno para salvar minha vida, parece, a Iana retrucou. O guerreiro se virou para ela com fúria nos olhos. Você prefere um estrangeiro a um homem que lutou pela sua mão? A Iana ergueu o queixo. Eu prefiro alguém que não me trate como um prêmio. As palavras cortaram o ar como flecha bem lançada. Wade sentiu algo aquecer dentro do peito. Algo estranho, novo, perigoso. Algo que ele não queria sentir, mas não conseguia evitar. Takoda respirou fundo. A decisão dela está feita, declarou ele. E segundo nossas leis mais antigas, a escolha é sagrada. O silêncio caiu como neve pesada. E então Takoda completou. Mas se um homem da tribo contesta essa escolha, o antigo direito do desafio pode ser invocado. O sangue de Wade gelou. A Iana arregalou os olhos. E 12 guerreiros deram um passo à frente em uníssono. Takoda ergueu a lança cerimonial. Quem desafia o estrangeiro? Um passo ecoou à frente dos outros. O guerreiro pintado de vermelho avançou com a postura de quem já tinha decidido matar. Eu, Shaiton, filho do lobo e guerreiro da primeira fileira. Ele apontou o dedo para Wade como se estivesse apontando para a morte. O estrangeiro não sobreviverá ao nascer do sol. Wade respirou fundo, tentando manter a calma. Acho que há algum mal-entendido aqui, ele disse. Eu não pedi para ser escolhido. Mas foi, Shaiton retrucou, ríspido. E um homem não recusa uma escolha sagrada. Se ela apontou para você, agora você é parte do ritual. E se deseja viver, deve provar que merece. A tribo murmurou. Wade olhou para Takoda. Então, quer dizer que se eu perder? Morre, Takoda disse, sem suavizar.
Assim determina a lei. Wade fechou. Wade fechou. Wade fechou um instante. Ele não era um covarde, nunca fora, mas também não era um guerreiro treinado como aqueles homens. E com certeza não queria lutar por um casamento que nem sabia se queria. Mas quando abriu os olhos, viu o rosto de Ayanna. E tudo mudou. Ela estava branca como lua. A mão tremia. Os olhos, Deus, os olhos dela estavam cheios de medo. Medo por ele. E Wade percebeu algo. Ela não o escolhera para causar tumulto. Não era sobre desafio. Não era sobre tradição. Era sobre destino. E ela tinha o sentido. Eu aceito, disse Wade, antes mesmo de pensar. O círculo de guerreiros explodiu em espanto e murmúrios. Shaiton sorriu, satisfeito. Takoda assentiu, grave. Será um duelo ao amanhecer, declarou o líder. O estrangeiro enfrentará Shaiton, segundo nossas regras. A vida e o futuro de Ayanna estarão nas mãos da coragem. Que o espírito dos antepassados observe. E assim foi decidido. A tribo se dispersou para os preparativos. Os tambores começaram a bater devagar, como um coração se preparando para o combate. Ayanna correu até Wade. Você enlouqueceu? Ela sussurrou, desesperada. Provavelmente, ele respondeu. Chayton é um dos melhores guerreiros do nosso povo. Ele luta desde os 8 anos. Você nem usa escudo. Eu posso aprender. Tem o resto da noite. Não é suficiente. Wade a encarou. Então, me diga para fugir. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer. Porque se ele fugisse, Chayton o caçaria. Se ele fugisse, seria chamado de covarde. Se ele fugisse, ela nunca mais seria respeitada. Eles estavam presos no mesmo destino. Ayanna respirou fundo, a voz tremendo. Eu não quero que você morra por minha causa. Wade sorriu de lado. Confie em mim, ainda tem alguns truques. Contra um guerreiro Apache? Ele deu de ombros. Contra o mundo inteiro, se for preciso. Ayanna sentiu o coração bater mais forte do que deveria, e foi nesse instante que ela percebeu. Ele não tinha apenas coragem. Ele tinha algo que nenhum guerreiro da tribo possuía. Ele tinha uma alma indomada. Wade foi levado para uma tenda reservada a visitantes sob vigilância. Não tinha armas, não tinha estratégias, não tinha chance. Mas tinha uma visitante inesperada. Ayanna entrou em silêncio, trazendo algo enrolado em tecido. Wade ergueu a sobrancelha. Não deveria estar aqui. Eu sei, ela murmurou, mas se não vier, você morre. Ela abriu o embrulho. Era uma lança curta, Apache, leve e perfeitamente equilibrada. Não posso ensinar tudo, ela disse, mas posso ensinar o suficiente para você não morrer nos primeiros 10 segundos. Wade levantou a lança testando o peso. Ayanna se aproximou. Tem que manter os pés assim, ela tocou o tornozelo dele. E quando Chayton avançar, não tente bloquear direto, use o corpo dele contra ele próprio. Você fala como alguém que já lutou com ele. Já, ela respondeu, sem orgulho, e perdi. Wade secou a garganta. Ótimo, ótimo mesmo. Ela continuou explicando movimentos, defesas, estratégias. Depois de 1 hora, Wade estava suando, cansado e com os músculos ardendo. Você não vai conseguir vencer com força, ela disse, mas pode vencer com inteligência. Chayton luta com emoção demais. Use isso. Então, devo irritá-lo? Irritar? Ela suspirou. Isso você já faz naturalmente. Wade sorriu. Ayanna vacilou por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Depois disse, quase num sussurro, por que aceitou o desafio? Wade se virou para ela, sério. Porque você me escolheu. Ela fechou os olhos por um instante. Eu fiz isso porque meu coração pediu, não porque esperava que você lutasse por mim. Wade aproximou-se devagar. E o que ele pede agora? Ela levantou o rosto.
E o mundo pareceu parar. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, passos ecoaram do lado de fora. Ayanna recuou de uma vez. "Tenho que ir", ela disse, a voz trêmula, e desapareceu pela entrada. Wade ficou sozinho com a arma, o medo e um sentimento que cresceu rápido demais para ser ignorado. O sol ainda nem havia tocado o horizonte quando a tribo se reuniu novamente. Os tambores batiam como trovões contidos. As mulheres se posicionavam com silêncio de respeito. Os guerreiros esperavam com lanças em punho. Takoda ergueu o cajado do ritual. "O duelo será sem morte", declarou ele. "Mas se um dos combatentes quebrar a regra, os espíritos decidirão o castigo." Wade respirou fundo. Shaiton deu um passo adiante, com a lança alta e o olhar de um predador. Ayanna observava de longe, as mãos trêmulas sobre o peito. Takoda fez o sinal. Os tambores cessaram. O universo se calou. E o duelo começou. O chão de terra batida parecia respirar junto com os guerreiros. A cada exalação do vento, a poeira subia em redemoinhos pequenos, como se os espíritos observassem o que viria. Chayton se aproximou com a postura de um homem que já tinha vencido. Os olhos dele eram brasas prestes a incendiar tudo que tocassem. Wade ajustou a lança curta que Ayanna havia lhe dado. O polegar tremia. O coração parecia preso no pescoço. Mas ele não recuou. Takoda ergueu o cajado. Quando o cajado cair, o duelo começa. Ayanna fechou os olhos, o ar preso no peito. O cajado caiu. Chayton avançou como um raio. Wade quase foi atingido no primeiro golpe. Desviou por instinto, rolando para a esquerda. O segundo golpe veio ainda mais rápido. A lança de Chayton cortou o ar a poucos centímetros de seu rosto. "Você não pertence aqui, estrangeiro", rosnou Chayton. "Morrerei antes de deixá-la nas mãos de um homem sem tribo." Wade sentiu a adrenalina explodir. Ele não tinha a técnica que Chayton possuía. Não tinha o treinamento, nem a velocidade. Mas tinha o que sempre tivera desde menino. Instinto, improviso e a coragem teimosa de nunca se entregar. Chayton atacou novamente. Wade recuou, girou e tentou um golpe lateral. Rápido, curto, exatamente como Ayanna havia ensinado. Chayton parou o golpe com facilidade, mas precisou dar um passo atrás. A tribo murmurou. Wade estava vivo por mais de 10 segundos. Isso, para muitos, já era impressionante. Ayanna aperta os dedos com força. Ela reconheceu aquele movimento. Wade aprendera. Passou a noite inteira memorizando cada detalhe que ela mostrara. Chayton atacou com fúria renovada. Golpes pesados, golpes perfeitos, golpes que poderiam derrubar um bisão. Wade desviava como podia, bloqueava o mínimo necessário. Usava os pés, usava o corpo leve, usava a astúcia. Mas Chayton era um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Um golpe raspou no braço de Wade, abrindo um corte. A tribo vibrou. "Ele vai cair", murmuraram. Ayanna apertou a boca, o coração apertado de dor. Wade sentia o sangue escorrer. O peso da lança o cansava, os pulmões ardiam. Mas ele não recuava. Shaiton avançou com o golpe final. Ele saltou, erguendo a lança para um ataque descendente que partiria Wade ao meio. Ayanna gritou, "Cuidado!" E então aconteceu. Wade lembrou das palavras dela. Shaiton luta com emoção demais. Ele deixou Shaiton vir, deixou o golpe descer, deixou a força do guerreiro ser o próprio erro. E no último instante, Wade girou o corpo para dentro da guarda de Shaiton, exatamente como Ayanna ensinara. A lança de Shaiton desceu no vazio. O impulso o desequilibrou. Wade enfiou o ombro no peito dele. Shaiton tropeçou, caiu de joelhos.
E antes que pudesse se levantar, Wade encostou a ponta da lança na garganta do guerreiro. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia sagrado. A tribo inteira ficou imóvel. Takoda não piscava. Ayana levou as mãos à boca para conter o soluço de surpresa. Até o vento parou. Wade estava com a lança na garganta do guerreiro mais forte da tribo. Era impossível, era inaceitável, era a vitória. E Wade Harlan não pronunciou nenhuma palavra de humilhação. Ele apenas disse ofegante: "Eu não vim para tirar nada de vocês, só quero sair vivo deste dia." Shaiton cerrou os dentes. O orgulho do guerreiro Apache era o bem mais precioso que um homem podia ter. E ele tinha acabado de ser derrotado diante de toda a tribo. Wade deu um passo para trás, abaixando a lança. "Eu não quero a sua morte", disse. Shaiton olhou para ele por longos segundos. E então, com um gesto lento, colocou a palma da mão no chão. A rendição. O reconhecimento. O impossível se tornara real. Takoda ergueu os braços para o céu. O estrangeiro venceu. Pela lei dos ancestrais, a escolha de Ayana é válida. Alguns guerreiros protestaram, outros gritaram, outros apenas se calaram em respeito. Mas nada mudaria o fato. Wade Harlan tinha vencido uma disputa Apache sem matar, sem humilhar, sem quebrar o espírito do povo. O impossível acabara de acontecer. E Ayana? Ayana chorava. Não de tristeza, mas porque, pela primeira vez na vida, o coração dela tinha esperança. A tribo se dispersou devagar. Takoda pediu que Wade descansasse. Shaiton desapareceu na mata, ferido no orgulho, mas vivo. E Ayana? Ayana correu direto para Wade. "Você está machucado", disse ela com a voz trêmula. "Só um arranhão", ele respondeu. Ela pressionou o tecido contra o corte no braço dele, o rosto muito perto do dele. Wade sentiu o perfume suave da pele dela, o calor do toque, a respiração acelerada. Seu coração deu um salto estranho, incontrolável. Ayana sussurrou: "Você não deveria ter arriscado a vida por mim." Wade sorriu. "Você não deveria ter me escolhido." Ela sorriu também, um sorriso pequeno, tímido, que deixava os olhos brilhando. "Eu sei." A mão dela tocou o rosto dele. E naquele instante, Wade sentiu algo que jamais sentira por mulher nenhuma. Não era só desejo, não era só admiração. Era algo que o puxava para ela como imã, como destino, como se duas metades perdidas finalmente tivessem encontrado o caminho de volta. Mas antes que a proximidade virasse beijo, Takoda apareceu. Ayana recuou, o rosto corado. "Wade Harlan", disse o chefe Apache, "preciso falar com você, e também com minha filha." Wade piscou, Ayana congelou. "Sua filha?" Wade repetiu. Takoda assentiu. "Sim, e agora você entende por que isso é ainda mais delicado." Wade engoliu seco. Ayana era filha do líder. Isso tornava tudo 10 vezes pior e 10 vezes mais impossível. Takoda conduziu os dois até a tenda maior. Sentou-se diante deles. E então falou: "Minha filha o escolheu. A tribo o aceitou segundo as leis. Mas isso não torna vocês dois um casal. Ainda não." Ayana franziu o senho. "Pai!" "Silêncio, filha", disse Takoda, com gentileza, mas firmeza. "Este destino é grande demais para ser decidido com pressa." Ele voltou-se para Wade. "Estrangeiro, você demonstrou coragem, humildade, respeito, e venceu um guerreiro de nossa tribo sem derramar sangue. Isso fez com que eu o respeitasse." Wade inclinou a cabeça. "Obrigado. Mas", Takoda continuou, "unir-se à minha filha significa unir-se ao meu povo.
E isso exige mais do que coragem, exige propósito, exige compromisso, exige abandonar a vida que você conhece. A Iana arregalou os olhos. Wade respirou fundo. Takoda encarou os dois sério. Eu faço uma última pergunta, a pergunta dos ancestrais. E olhou diretamente para Wade. Você está disposto a abandonar o caminho do homem solitário para caminhar ao lado de minha filha? A Iana prendeu a respiração. Wade sentiu o peito apertar. A vida dele sempre foi estrada, vento e solidão. Nunca teve lar, nunca teve família, nunca teve ninguém por quem valesse a pena parar. Mas agora havia ela. A mulher que o escolhera contra o mundo, a mulher que o ensinara a lutar, a mulher que chorou por ele, a mulher que ele nunca mais conseguiria esquecer. Wade respirou fundo e disse, sim. A Iana fechou os olhos, o rosto se encheu de emoção. Takoda assentiu, satisfeito. Então, é o destino. Ele se levantou. A partir de hoje, Wade Harlan, você não é mais estrangeiro, não é mais inimigo, não é mais intruso. Ele pousou a mão no ombro do cowboy. A partir de hoje, você é parte da tribo. A Iana levou a mão à boca, emocionada. Wade sentiu o coração bater de forma diferente, como se finalmente, após anos de solidão, ele tivesse encontrado um lugar ao qual pertencia. Mas Takoda ainda não tinha terminado. E amanhã, disse ele, será realizado o ritual de união, se ambos aceitarem. Wade olhou para a Iana. A Iana olhou para Wade. E ela não precisou dizer nada, os olhos diziam tudo. Takoda sorriu de lado. Vou deixar vocês sozinhos. E saiu da tenda, silencioso como vento noturno. A Iana se aproximou de Wade. Os dedos dela tocaram o peito dele, devagar, como se estivesse tocando um sonho. Você tem certeza? Ela sussurrou. Minha vida, meu povo, não é fácil, não é um caminho leve. Wade segurou a mão dela. Iana, desde o momento que eu te vi, eu parei de ser um homem sozinho, e não quero voltar a ser. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E então, finalmente, ela sorriu com toda a alma. Wade inclinou o rosto, e a Iana encontrou os lábios dele. O beijo foi lento, profundo, cheio de promessa, cheio de destino e de amor. O dia seguinte chegou com céu vermelho, cor sagrada para o povo Apache. Toda a tribo se reuniu. A Iana usava vestes cerimoniais com penas brancas, o cabelo trançado com fios de prata, o rosto pintado com símbolos de proteção e amor. Wade usava roupas simples, mas com uma faixa Apache cruzando o peito, símbolo de aceitação. A tribo cantava. Os tambores pulsavam como coração coletivo. Takoda se colocou entre os dois. Minha filha, disse ele, você escolheu um homem que nenhum de nós esperava. Um homem que não nasceu aqui, que não cresceu nosso, mas que demonstrou coragem e verdade. Ele tocou o ombro de Wade. E você, Wade Harlan, escolheu abandonar o caminho solitário para caminhar ao lado dela. Um homem que decide amar uma filha minha deve estar pronto para proteger não só a ela, mas ao nosso povo. Wade assentiu. Estou. Takoda ergueu o cajado. Então, diante dos espíritos, declaro que estão unidos. Que o vento leve suas promessas. Que a terra sustente seu amor. Que o fogo aqueça seus dias. Que a água lave suas tristezas. A tribo vibrou em coro. A Iana tomou a mão de Wade, e juntos deram o passo final do ritual. Os anos passaram. A tribo prosperou. O conflito que muitos temeram nunca aconteceu. Wade aprendeu os costumes. Aprendeu a caçar como um Apache.
Criou laços, fez amigos e tornou-se protetor da aldeia, não por obrigação, mas por pertencimento. Chaiton, depois de muito tempo, aceitou o destino. Afastou o orgulho ferido. Tornou-se um dos melhores amigos de Wade e também o mais severo guardião de Ayana, como irmão de espírito. Ayana tornou-se líder espiritual do clã. E Wade? Wade se tornou o guerreiro que ninguém imaginou que um dia seria. O amor deles não diminuiu, apenas cresceu. À noite, quando o céu era grande demais para caber no horizonte, Ayana apoiava a cabeça no peito dele e dizia: "Você ainda sente falta das estradas?" E Wade respondia: "Estrada nenhuma me levou tão longe quanto você." E quando as estrelas brilhavam mais alto, ela sussurrava: "Eu te escolhi naquele dia, mas foi meu espírito que te reconheceu." E ele respondia: "E eu renasci naquele momento." Eles tiveram filhos, filhos que carregavam nas veias duas culturas, dois sangues, duas histórias e um só destino. Filhos que cresceram ouvindo a história de um cowboy que entrou por acaso em terras apaches e saiu de lá com um lar, uma família e um amor maior do que qualquer lenda. Disse que, muito tempo depois, viajantes que passavam pela região ouviam histórias sobre um guerreiro branco que lutava como Apache e que jamais perdia, porque lutava com o coração. Diziam também que a esposa dele era tão bonita quanto o céu de verão e tão forte quanto a montanha mais antiga. E diziam, sobretudo, que ela escolhera ele entre 12 guerreiros, e que, desde aquele dia, nenhum amor naquelas terras se igualou ao deles. Porque quando uma mulher Apache escolhe um homem com a alma, não existe tradição, guerra ou destino capaz de separá-los.